Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Gente, boas notícias. Vai ter tour morada aqui em Campinas dia 7 de dezembro. Vai cair numa quinta-feira. Nós vamos ver se todos os adolescentes vão. Já teríamos no dia 6 em Jundiaí e a gente estava se programando para irmos para lá. E hoje foi anunciado que teremos aqui em Campinas no dia 7. Então, você será muito bem-vindo em ir com a gente. Amém? E você conseguiu assistir os 2 vídeos de ontem, do capítulo 6, da multiplicação dos pães e depois do Jesus andando sobre a água e também confrontando não, falando sobre o pão da vida. E hoje vamos ao capítulo 7. Já estamos 1/3 do Evangelho de João, completando hoje. Amém? Hoje é a festa que Jesus disse que ia, que não ia e acabou indo. Então vamos lá. Um capítulo um pouquinho longo também, mas vou fazer em um vídeo só que, pelo que eu percebi, o de ontem ficou meio confuso. Alguns assistiram um só, outros os 2. E então vamos lá. João, capítulo 7. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho do que o que ele faz é mal. Não vão vocês a festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre a multidão haviam muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: Fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circundam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Vamos dar uma pausa aqui. Então ele fala aqui dos judeus, né, que se orgulhavam tanto da lei de Moisés, mas circuncidavam ao sábado, coisa que pela lei não poderia. E aí ele usa
este momento para falar. E vocês fazem a circuncisão no sábado para não quebrar ali, por que eu não posso curar um homem no sábado? E da morte também, né? Eles querendo matar a Jesus, também quebrariam a lei de Moisés. E aí ele fala para eles aqui, né? Se orgulhavam tanto da lei de vocês, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque procuram matar-me. E aí falam, você está endemoniado. Quem está querendo matar você? Aí já estavam ali querendo matá-lo, né? E ele falou que não ia à festa, mas no fim foi quase que escondida, né? Aí no versículo 25. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que procura uma... Gente, é o Calel. De Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam, quando o Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando estas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus, estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns do meio do povo disseram, certamente este homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. E esse texto é muito rico no confronto, né? Ele fala e ele explica ao mesmo tempo ali. Então o ideal é ir lendo devagar. Falo, procuram, não é o homem que estão procurando matar, tá ele aí falando abertamente e ninguém faz nada, não lhe dizem uma palavra, né? E alguns criam que ele era Cristo e outro não. E aí outros, né, que conhecedores da palavra aqui perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Mas se você lê o capítulo 1 e 2, ou só 1 de Mateus, ele cumpre essas duas promessas, né? Mateus traz a genealogia de Davi aqui no 1,
descendente de Davi, e a outra de Belém. Ele nasce em Belém, aqui, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá. E aí foi que ele... o Jesus cumpriu. Perdi, gente, quando eu tiro o fundo musical e deixo a música, eu fico perdidinho aqui. Vou voltar para o fundo musical, porque para o microfone captar o som aqui tem que deixar um pouquinho alto. E aí me tira a atenção inteirinho. Na hora que entra um piano. E aí aqui no capítulo 2 de Mateus, ele cumpre, né, que ele nasceu em Jerusalém, mas daí como Herodes manda matar todas as crianças, ele foge para o Egito e tem a parte de Belém aqui. Aqui, de 2 anos para baixo em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Então, no capítulo 1 e 2 de Mateus, Jesus cumpre essas profecias, né, sobre de onde viria, mas aí eles só citam a parte que eles querem, né? Só que ele nasceu em Jerusalém só. E aqui fala também se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. Então nós que cremos e já recebemos o Espírito Santo é que flui em nós. Aí no versículo 45, finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como este homem nem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Aqui os líderes dos fariseus aqui ficaram bravos com os guardas, porque os guardas não prenderam ele. Mas os guardas estavam admirados como Jesus ensinava, né? Falou, ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Imagine como Jesus estava ensinando, com a autoridade que ele estava pregando e falando, né? Para os guardas ficarem admirados com eles. E aí no versículo 50, Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, lembra que no capítulo 3, se eu não estiver enganado aqui, ele vai se encontrar com Jesus à noite. Aí o Nicodemos perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Ou seja, ele usou na sabedoria dele da lei para falar assim, escuta, vocês estão querendo acusar o homem sem ter ouvido, aliás, estão querendo condená-lo já, sem ouvir o que ele tem a dizer, sem ouvir a defesa dele. E aí eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi para sua casa. Retrucaram ali Nicodemos, mas tiveram que concordar com ele, ficar quieto e foram para sua casa. Né? E aí já tinha acabado a festa das cabanas, né? Uma festa muito importante para os judeus naquela época.
Hoje eu não sei se ainda tem. Acho que tem, né? Depois tem que dar uma gulgada aí, mas eu acho que deve ter ainda lá em Judeus, em Israel. Então, o capítulo 7 aqui é mais os ensinos de Jesus ali, o confronto, né, com os fariseus, com os judeus, aparecendo na festa deles tão importantes. E Nicodemos meio que defendendo Jesus, né? Depois, lá na crucificação, depois da crucificação, a gente vai relembrar Nicodemos, né? E na série The Chosen, citar de novo aqui, foi muito legal o encontro de Nicodemos com Jesus. Amém? Então, esse capítulo 7 merece ler novamente. Espero que você tenha lido aí pelo menos umas 3 vezes cada capítulo nesses dias. 3 capítulos por dia é pouquinho, né, gente? Então, 3 vezes o mesmo capítulo também é pouco. Amém? Que Deus te abençoe. Uma excelente leitura durante o dia. Se você não assistiu os 2 vídeos de ontem, volta lá e assiste. Curte, comenta e compartilha. Estou com um visual um pouquinho diferente, tem gente me perguntando o que aconteceu. Como dizem por aí, né? Entendedores entenderão. Além de estar muito calor, né, gente? E amanhã, capítulo 8. Amém? E aí, folguinha do final de semana. Mas temos que reler todos essa semana aí. Amém? Então um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até amanhã.